Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez aqui com todos vocês, não é isso? Boa tarde, um prazer, uma alegria estar sempre em contato com vocês. Peço licença, permissão para entrar em cada lar nessa hora, aonde você estiver assistindo essa videoaula gravada, já que ontem nossa aula síncrona não foi possível realizar a gravação, né? Acho que houve algum problema nos serviços da Google, alguma instabilidade nos servidores, enfim, não foi possível gravar para disponibilizar. Então hoje nós vamos fazer um breve resumo da aula de ontem, de uma forma bem resumida, passar novamente o segundo fenômeno do eletromagnetismo, que é de força magnética, e fazer o término da aula de ontem, que também, devido ao tempo, não foi possível concluir, ok? Então acompanha comigo, vem, vamos juntos para entender o segundo fenômeno do magnetismo. Show? Plus? Vamos lá, pessoal. Espero que estejam todos bem, animados, né, para entender mais esse conceito super importante da disciplina. Joia, pessoal? Então, olha só. Primeiro, é interessante notar, né, que já passamos do primeiro fenômeno do magnetismo, recordando qual é o primeiro fenômeno, a primeira lei, né, o primeiro conceito importante do magnetismo que a gente estudou, é que corrente, lembra do dedão? A primeira regra da mão direita, corrente produz campo magnético. Corrente para um lado, corrente para o outro. Então você sempre põe um dedão no sentido da corrente, os outros dedos é o sentido das linhas do campo magnético. Estudamos esse conceito aplicado ao condutor retilíneo, né? Depois fizemos uma espira, depois fizemos várias espiras formando um solenoide ou uma bobina. Esse foi o primeiro fenômeno do magnetismo. Agora o segundo fenômeno do eletromagnetismo é justamente o conceito de força magnética. Se a gente conseguir entender a força magnética que age sobre um condutor percorrido por corrente, a gente consegue explicar muita coisa. Dentre elas, o conceito e o projeto de funcionamento do motor elétrico. Tá? Então, tanto faz o motor elétrico de corrente contínua ou motor elétrico de corrente alternada, a gente consegue explicar quase a sua totalidade com um conceito simples, né, desse segundo fenômeno do magnetismo. Show? Então vamos lá, vamos em frente. Aqui, ó, essa tabelinha, espero que todos já estejam, né, muito familiarizados com ela, que são três os fenômenos do magnetismo principais que nós vamos abordar aqui nesse curso com vocês, né, sendo o primeiro que nós vimos na semana passada, nós vamos trabalhar essa semana como segundo e o terceiro na semana que vem. Então hoje o assunto é campo magnético provoca a ação de uma força magnética sobre um condutor percorrido por corrente elétrica. Opa, vamos por partes, né? Vamos destrinchar isso aí com cuidado, devagar para entender. Primeiro, campo magnético provoca a ação de uma força magnética sobre um condutor. E mais, esse condutor quando percorrido por corrente elétrica. Então o que eu preciso? O que está escrito aqui? Né? Preste atenção. Primeiro, condutor elétrico, um fio condutor, né? Seja ele retilíneo, espiral, circular, quadrado, solenoide, uma bobina. Todo condutor, quando percorrido por corrente e sujeito, imerso dentro de um campo magnético, vai surgir sobre esse condutor a ação de uma força magnética. Surge uma força empurrando para alguma direção, algum sentido, esse condutor percorrido por corrente, quando existe um campo magnético ali ao seu redor. Vamos separar as coisas, falei isso bastante na aula de ontem, volto a repetir aqui. Nós sabemos que todo condutor percorrido por corrente produz campo magnético, mas não é esse próprio campo magnético da corrente que está sendo percorrido o condutor que está falando aqui não. Aqui é um campo magnético externo, adicional. Então nós sabemos que todo condutor, quando percorrido por corrente, produz linhas de campo magnético ao seu redor. E se isso acontecer e tiver um outro campo magnético, a interação entre esses dois campos, produzido pela corrente e o campo externo, vai produzir a ação de uma força magnética sobre esse condutor. Ok? Então nós temos que ter três coisas. Um condutor percorrido por corrente, um campo magnético externo, que vai provocar a ação de uma força magnética. A força magnética, prestem bem atenção, ela só acontece sobre um condutor quando a corrente sendo percorrida por ele, há movimento de elétrons, há um movimento ordenado de cargas elétricas. Então, quando há um movimento ordenado de cargas elétricas por um condutor e existe um campo magnético
que eu coloquei ao redor desse condutor, surge a ação de uma força magnética. Esse é o fenômeno. Vamos explicar isso um pouco melhor. Olha aqui. Aqui nós temos um exemplo onde nós temos um condutor retilíneo, temos aqui a corrente percorrendo aqui ao longo, né, do condutor, e nós temos o campo magnético B, preto. Aqui são as linhas desse campo magnético. Então, várias linhas do campo magnético B estão aparecendo aqui, tá vendo? Então, ou seja, ao longo desse comprimento L do condutor, o L vem do length, que é do comprimento em inglês, né? Então a gente manteve aqui, toda a literatura trabalha com esse conceito de L para comprimento, que vem do inglês, portanto, length, ok? Então, ao longo de todo o comprimento L do meu condutor, está vendo que ele está sujeito aqui, a um campo magnético, a linhas de um campo magnético B externo. Pode ser um ímã, pode ser um eletroímã, pode ser qualquer fonte de campo magnético. E se eu passar uma corrente nesse sentido, o campo estando para cima, a corrente estando subindo aqui, vai aparecer um vetor de força magnética vermelha. Que o efeito dessa força magnética vai ser de dar um empurrão no condutor. Por isso que tem esse empurrão aqui. O efeito sobre esse trecho do condutor imerso, submerso, dentro de um campo magnético, quando passa a corrente por ele, ele sofre a ação de uma força magnética. Que neste caso aqui, ela está sendo uma força aqui, de afastamento, que está empurrando ele nessa direção, nesse sentido. Nós vamos aprender já a calcular, a identificar, melhor dizendo, qual é a direção e o sentido da força magnética que surge sobre o condutor quando eu tenho corrente, quando eu tenho campo magnético. Ok? Então vamos lá. Aqui está, já de forma bem direta, né, bem simples, hoje de uma forma bem mais corrida também, resumida, o conceito de força magnética, fenômeno da força magnética do magnetismo. Primeiro, olha aqui a equação, né, eu falei que é um vetor. Se é um vetor, são 3 características, ok? Direção, sentido e intensidade ou quantidade. Então, a característica de um vetor, né, que ele sempre tem uma direção, ele sempre tem um sentido, e ele sempre tem uma quantidade associada, uma intensidade associada. Pode ser maior, pode ser menor e por aí vai. Aqui nós temos a expressão que calcula a intensidade da força magnética. Como é que vai ser a intensidade? Muito forte, muito fraca? De que ela depende? Ela depende de quê? Ela depende do campo magnético aonde meu condutor está inserido, ou seja, depende da potência do seu ímã, depende da potência do seu eletroímã, depende da potência do seu campo magnético que está ao redor daquele condutor. Se não tiver nenhuma fonte de campo magnético, todo condutor está sujeito ao campo magnético da Terra. Mas nós já falamos nas aulas anteriores que esse campo magnético terrestre é fraca intensidade. Então a força magnética, né, que um campo magnético da Terra produziria sobre o condutor é uma força de fraquíssima intensidade, quase desprezível. Okay? Mas não depende somente do campo magnético do meu ímã, do meu eletroímã. Depende também da corrente que está atravessando o meu condutor. Quanto maior a corrente, maior a força que o condutor vai sofrer. Quanto maior o campo, B, maior a força. Quanto maior a corrente, I, maior a força. Então vocês imaginam que se vocês querem aumentar a força sobre um condutor, vai demandar mais corrente. Isso se torna óbvio quando a gente faz aplicação em motores elétricos. Né? Se eu quero um motor que tenha mais torque, que tenha mais força, que desenvolva uma força maior, que é traduzida em torque na ponta do seu eixo, torque elétrico na ponta do seu eixo, uma das maneiras é você aumentar o campo magnético B, que existe lá dentro do motor. Então já adiantando para todos vocês que dentro de todo motor, toda máquina elétrica, todo gerador, todo motor, existe um campo magnético, ou feito por ímãs naturais, motores de pequeno porte, ou motores industriais, que são eletroímãs, que fazem esse campo B. Quanto maior o B, maior o motor fica, porque eu preciso de mais ímã, preciso de mais eletroímã, mais bobinas, mais solenoides para produzir esse eletroímã, maior vai ser a força. Quanto mais corrente ele demandar da rede, né, que está alimentando esse motor, que está fornecendo energia elétrica para esse motor, quanto maior a corrente, maior também vai ser a força desenvolvida, traduzida em torque na ponta do eixo desse motor. Então, se eu quero um motor muito potente, com uma força muito grande, eu preciso de ter um campo magnético grande, uma corrente grande, e é proporcional.
Quanto maior o campo, quanto maior a corrente, maior vai ser a força. E também um L aqui, ó, isso aqui é um L minúsculo. O que é esse L, meninos? Eu falei agora há pouco, né, do inglês length, que é comprimento. Então, quanto maior for o comprimento da bobina, do meu condutor, imerso dentro desse campo magnético, maior também é a força. Ok? Então, eu percebo que grandes forças magnéticas, grandes torques, estão associadas a grandes máquinas. Porque tem que ter grandes campos magnéticos B, grandes correntes elétricas circulando pelo meu motor, né? Grande comprimento de bobinas, de cabos sujeitos a esse campo magnético para produzir uma força maior. Então, tudo tá relacionado à dimensão, ao tamanho, né? Quanto maior. Isso é intuitivo. Comentei na aula de ontem também. A gente imagina que quanto maior o motor, mais força ele tenha, mais torque ele desenvolva. Ok? Por fim, para fechar essa expressão de força, tudo isso está multiplicado pelo seno de θ. Que ângulo é esse, né? Que ângulo θ é esse? É o ângulo entre o campo magnético B e a minha corrente I. Se a gente voltar aqui atrás, aqui o θ, ó, ele é o ângulo entre a corrente e o campo magnético B. Esse ângulo aqui está de 90 graus. Esse aqui é um desenho meio 3D. A gente consegue perceber que esse ângulo θ aqui é de 90 graus. Se vocês se recordarem, né, do conceito de seno, que é a projeção do arco no eixo Y, isso aqui é o seno, ó, o seno aqui, ó, o vermelhinho é a projeção desse arco verde no eixo Y. Se eu pegar aqui 90 graus, eu vou ter a máxima projeção no eixo Y e o valor máximo do seno é 1. Então, o seno de 90 graus vale 1, ok? Seno de menos 90 vale menos 1. O seno de ângulo zero, qual que é a projeção aqui quando esse arco verde é zero? A projeção no eixo Y é zero. Então, nós sabemos, né, alguns ângulos... Opa, achei que tivesse aqui... Não tá, tinha uma tabelinha. Tinha uma tabelinha aqui, eu vou acrescentar, que mostrava o seno dos ângulos notáveis, né? Nós sabemos que o seno de 0 vale 0, o seno de 30 vale meio, aí o seno de 45, o seno de 60, o seno de 45 em torno de 0,7, o seno de 60 em torno de 0,87, por aí, e o seno de 90, ele vale 1, que é o valor máximo, tá? Então, isso está multiplicado dessa forma aqui, ó, B vezes I vezes L seno θ. Show? Show plus, pessoal? Tranquilo? Então, agora, olha só, nós vamos ver, uma vez definida a intensidade da força magnética, B vezes I vezes L vezes seno θ, nós vamos apresentar a segunda regra da mão direita, que está aqui representada. Nós batalhamos muito ontem, né? Requebramos bastante a mão direita e ontem para explicar como funciona a segunda regra da mão direita. Está aqui, ó. Então, a primeira coisa, recordando aí, faz a arminha com a mão, tá? Ok? Faz a arminha e o dedo do gatilho você abre ele, de modo a criar um eixo tridimensional com seus dedos. Então, o objetivo é esse, ok? Então, nós vamos criar um eixo tridimensional, aonde eu falei também que, para lembrar sempre da Polícia Investigativa Americana, que é o FBI ou FBI, né? Então, lembra do FBI começando por esse dedão aqui, ó. Então, sempre começa por dedão, que é o pai de todos lá, não é isso? F, B, I. O dedão é o I, o dedão, né? O joinha do like é o I, esse dedo indicador é o B, e esse dedo aqui, ó, o pai de todos, é o F. Lembra do FBI? Sempre que for fazer essa análise da mão direita, conhece FBI, FBI. Você sabe que é o I, o B e o F. Tá? Uma dica que eu dou para todos vocês aí. O que significa? Que se eu tenho a corrente para cima, o campo magnético nessa direção, vai surgir uma força na direção que aponta o meu dedão. Ok? E a gente tem que contorcionar aqui para colocar a corrente no dedão, o campo magnético no indicador e achar a força através aqui do pai de todos. Vamos ver esse exemplo anterior aqui, se faz algum sentido isso, né? Ou não. Ok? Vamos lá. Para onde está a corrente nesse caso? Ó, F, B, I. Façam sempre comigo. F, B, I. Tá? Então, começa pelo o I aqui. Ó. O I está subindo o condutor. Então, se eu colocar o I, não dá para colocar junto, né? Mas se eu colocar o I subindo o condutor, o B está para onde? Olha lá, já deu. F, B está para cima e o I está para cá. Para onde que vai estar a força? A força está indo na direção do empurrão que está indicando ali na figura. Então, olha só. I subindo o condutor, B está para cima e o F, a direção que o F vai dar lá.
Viram? É muito louco esse trem, né? Então, é assim que a gente define qual é a direção e qual é o sentido da força. Entenderam, pessoal? Então, lembra, FBI. Coloca o dedão no I, coloquei aqui. Coloca o indicador no B, que está para cima. Vai achar que a minha força está nesse sentido aqui. Tranquilo? Joia, pessoal? Então, vamos em frente, então. Já que entendemos a regra da mão direita, agora é praticar, não é isso? Falamos do seno. E aqui nós temos alguns casos, né, onde vocês podem perceber, primeiro, aqui uma representação 3D, 3 dimensões, e aqui uma representação de 2 dimensões. Joia? Na A, B e no C. Vamos passar rapidinho por elas aqui, aplicar, né, nesses casos, para vocês entenderem. Começa sempre pelo FBI. Nesse caso aqui, o I está descendo no condutor. FBI começa com o I descendo. E o campo magnético está assim. Está aí naquela direção. Então, posiciona o dedão. Posiciona sempre o dedão no sentido da corrente. Coloca o indicador no sentido do campo. E você vai achar aqui que a força está para baixo. Então, você posiciona o dedão na corrente. O indicador no campo magnético B. E o pai de todos aqui, ó, vai ser o dedo médio, né? Vai ser a direção e o sentido da força. Tranquilo? Então, nesse caso, nós vimos uma representação tridimensional, nesse caso. Na letra A, nós vamos fazer algo parecido, só que agora eu vou fazer um desenho em 2 dimensões, 2D, porque é muito mais simples, né? É muito difícil trabalhar com desenhos em 3 dimensões. Para isso, eu vou usar aquela representação de projeto, lembra da setinha, da flecha saindo da tela ou entrando na tela. Quando entra é o X. Estou vendo ali as penas do final da flecha. Quando sai da tela, eu estou vendo a pontinha da seta. É a bolinha, ok? Então eu vou usar esse tipo de representação. Vamos lá. Nessa letra A aqui, eu tenho a corrente, tenho o campo magnético B e eu quero calcular a força. Ó, FBI. Corrente está para cá. Está para a minha esquerda. Campo magnético está para cima? Não. Campo magnético está para baixo. Aí eu vi que o dedão está saindo da tela em direção ao meu coração. Em direção ao professor aqui, ó. Então, de novo. FBI. Começa fazendo FBI. FBI. Lembra do FBI. Ok? Coloca o dedão na corrente. Campo magnético está para cima? Não. Está para baixo. Coloca o dedo para baixo e a corrente mantém. Dedão na corrente. Campo para baixo. Eu vi que o dedão... O dedo pai de todos está apontando para mim aqui, ó. Está apontando, saindo da tela. Como que eu represento em 2 dimensões, num plano de 2 dimensões, um vetor saindo da tela? Essa bolinha aqui saindo, ó. E mais, ele sai com força máxima da tela. Esse entendimento é muito interessante. Por que eu chamei de força máxima? Porque o ângulo entre o campo magnético B e a corrente, tá vendo? O ângulo entre o azul e o verde aqui é um ângulo de 90 graus. Então, aqui vai entrar o seno de 90 graus. Olha que bacana. O seno de 90 graus é o máximo valor que o seno pode ter. O arco de 90 graus, né, o seno de um ângulo de 90, é o seu valor máximo mais 1. O seno pode variar de 0 até mais 1, depois ele vai 0 de novo, menos 1, 0. Ou seja, o valor das funções seno e cosseno, eles variam entre 0, mais 1, 0, menos 1, 0. Eles ficam oscilando entre 0 e 1. E quando eu tenho o seno de 90, é o maior valor que eu posso ter do seno, que é 1. Ou seja, a força vai ser simplesmente a multiplicação do B vezes I vezes L, porque o seno de 90 vai ser 1. Qualquer outro ângulo diferente de 90, o valor vai ser menor do que 1. Se for 30 graus, o valor de seno de 30 é meio. Se for 45, como eu disse, em torno de 0,7. Se for 60, em torno de 0,87. O valor 1 é quando eu tenho aqui 90 graus. Entendeu? Então vamos lá. Seguindo em frente, a letra B. Olha a letra B, que curioso, meninos. Na letra B, eu tenho a corrente para um lado, campo magnético para o outro. Olha o ângulo entre os dois. O ângulo entre o B e o I, entre azul e o verde, é de 0 graus ou de 180, que é a mesma coisa. O seno de 180 é igual ao seno de 0, que vale 0. Né? Se eu voltar aqui no ciclo trigonométrico, o seno de 0
ou de 180 que está aqui em π, ó, o seno dos dois, 180 é zero, zero também é zero. Seno, né, a projeção no eixo y do ângulo 0 graus e do ângulo 180 graus vale zero. Ou seja, meninos, se o seno de zero é zero, isso aqui, esse termo todo vai dar zero. Qualquer valor B e L multiplicado por zero é zero. A força, eu calculei, vou calcular que a força é zero. Será que pela regra da mão direita eu conseguiria ver isso? F, B, I. Se o I está para cá e o B, eu consigo colocar o B na outra direção? Assim não dá. Não funciona. Ó, eu não consigo colocar na outra direção, não consigo abrir. Eu tenho que ter esse defasamento entre eles. Então, pela regra da mão direita, eu também não conseguiria chegar numa conclusão sobre força. F, B, I. O I está para cá, como é que o B vai estar junto ali? Aí é muita forçação de barra, eu não conseguiria fazer isso. Tá? Então, a gente consegue calcular, nós podemos afirmar que quando o ângulo entre a corrente I e o campo magnético é de 0 graus ou de 180 graus, a força é nula. É nula, porque o seno de 0 é 0, seno de 180 é 0. Então, B e L vezes 0 vai ser 0. Ok? Percebam que nós vamos falar mais à frente, a matemática aqui é muito simples. O mais difícil ou mais complicado é o entendimento teórico de analisar quando a força é nula, quando a força é máxima, quando a força é intermediária, para onde que está a direção, onde está a direção do meu vetor força magnética, qual que é o sentido da minha força magnética. Então aqui é o entendimento do técnico que ele deve ter, repito isso aqui hoje, né, é de analisar o cenário, analisar a situação para definir a melhor solução de projeto, para definir para onde que vai estar a força, para onde que você quer que ele esteja para o seu projeto sair de forma adequada, entendeu? Então a análise aqui não é qualquer um que faz. A matemática é muito simples. B vezes I vezes L vezes seno de um ângulo é mole, qualquer um faz. Mas esse entendimento, né, da regra da mão direita, o que está acontecendo, tem que ter corrente, tem que ter um campo, como é que eu produzo um campo? Campo natural de um ímã magnetita, um eletroímã, como é que eu vou colocar isso no meu projeto, que direção que tem que ir, que sentido que tem que ir, como é que eu mudo isso? Então, isso aqui é a nossa função enquanto profissional da área, enquanto técnico, em eletrotécnico, enquanto engenheiro, beleza? Então vamos lá. Vimos que a força é nula e nesse outro caso aqui, pessoal, a força não é nula, é diferente de zero, mas também não é máxima. Por quê? Eu tenho aqui, ó, FBI, corrente para um lado, o B não está para baixo, 90 está para baixo, mas está meio inclinado. Eu vou ter uma força saindo da tela, mas devido a essa inclinação do B, olha a diferença daqui, que está 90 graus em relação ao I, aqui ele está meio enjambrado em relação ao I. Essa declinação, né, esse ângulo θ diferente de 90 graus, vai me dar um seno desse ângulo diferente de 1. Vai dar menor do que 1, entre 0 e 1. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,4, que vai multiplicar o termo B e L. Então, eu vou ter uma força que não é 0, vai ter um valor B e L aqui, vezes o seno daquele ângulo, que está entre 0 e 1. Conseguiram entender? Então, é um valor intermediário de força que nós temos aqui. Show? Beleza? Aqui está escrito, ó, uma conclusão que a força magnética depende do ângulo de incidência do campo magnético. Esse ângulo de incidência θ aqui, ó, do campo magnético em relação ao meu condutor, em relação à circulação de corrente. Bacana? Vamos em frente, então. Temos um exemplo aqui muito tranquilo de aplicação daquela expressão matemática. Vocês vão ver que chegando nessa altura do campeonato, né, estão todos aí já fazendo essas contas aí com o pé nas costas, não é isso? Vamos lá. Um condutor retilíneo percorrido por uma corrente de 5 amperes. Aqui, ó, 5 amperes percorrendo um condutor que está com 20 centímetros dentro do seu comprimento longitudinal, dentro, imerso em um campo magnético B ao B aqui, ó, de 3 teslas, 3T, 3 teslas, que atinge com esse ângulo de 30 graus aqui, ó. Determine o vetor força eletromagnética resultante. Então, nós sabemos que esse ângulo é de 30 graus. O campo B em relação ao I. O B verde em relação ao I tem 30 graus. Joia, pessoal? Tranquilo? Como é que a gente faz esses cálculos aí? Ah lá, já apareceu o vetor aqui, para onde que ele vai estar apontando, né? E aqui a solução, ó, F, B, I, L, seno θ. O B vale 3. O I, cadê? A corrente elétrica vale 5.
a região do condutor que está imersa, está sujeita ao campo magnético, vale 20 centímetros. Posso colocar 20 aqui? Claro que não. Lembrando que nós estamos trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades. Então, os 20 centímetros se tornam 0,2 metros. Sempre tem que converter para metros, né, pessoal? Vezes o seno de 30, que é meio. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 0,2 é 1,5, 3. 3 vezes seno de 30, que é meio, deu 1,5 newtons. E para onde que está essa força? BIR. O BI é FBI. Estou errando aqui, ó. FBI. Nome da polícia americana. O I está para cá. E o B? O B está para lá, na inclinação de 30. Para onde que está a força? Ó. Opa, deixa eu ver se consigo fazer melhor aqui, ó. A corrente, para pegar na câmera não é fácil não. A corrente está aqui, ó. O B está onde? O B está para lá, inclinado. Para onde que ficou a força? Para lá. Então está para cima. Tentem chegar. E aí, pessoal, tem que torcer a mão mesmo, tá? Larga de qualquer frescura e tem que torcer a mão, ó. Dedão primeiro, depois o campo magnético, para, por fim, a minha força. Entendeu? Show plus? Olha lá. Tá aqui a força aqui para cima. Esse condutor estaria sofrendo um empurrão para cima, teria uma força magnética agindo nesse condutor percorrido por corrente, jogando ele para cima. Fantástico. Ok? Show plus. Aqui mostra, eu mostrei ontem também, a figura de um motorzinho, bem didático, né? Um motor de corrente contínua, que mostra a aplicação desse fenômeno do magnetismo. Como é que é? Nós temos aqui, pessoal, uma corrente. Aqui a corrente está entrando no motor, isso aqui chama escova, isso aqui chama comutador, né, o anel comutador. Ele passa pelo comutador, em amarelinho aqui a minha espira de cobre, por exemplo. A corrente sobe, passa pela escova. Vocês vão ver isso com muitos detalhes no ano que vem em máquinas elétricas, tá? Em corrente contínua. Vão ver detalhe por detalhe de cada componente desse. Não é nosso objetivo aqui agora. Por hora é só entender que a corrente sai da fonte, entra por aqui, segue esse caminho amarelo, dá a volta aqui atrás e volta por aqui e desce. E volta para a sua fonte de corrente contínua, para a sua bateria, seja lá o que for. Tá? Então esse é o caminho de circulação. Nós temos uma espira aqui, ó, uma espira quadrada ou retangular. Ok? Bom, o que nós temos aqui, além disso? Eu não falei que a gente precisa ter um campo magnético externo? Aqui no motor, nós temos um norte, nós temos um sul, e o Bzinho, essas linhas cinzas aqui, é o campo magnético, saindo do norte em direção ao sul. Tá? Então, as linhas externamente ao campo, elas saem sempre do norte em direção ao sul, atravessando aqui, ó, por dentro aqui dessa minha espira do motor. Na hora que eu circulo uma corrente por aqui, a corrente passando por essa aresta aqui, né, por esse lado da minha espira, eu posso aplicar o FBI, tanto deste lado quanto deste lado. Aqui a corrente sobe, aqui ela vai, aqui ela volta. Se ela sobe aqui, FBI, corrente subiu. Para onde está o campo? Do norte para o sul. Para onde está a força? Ó, para baixo. Então eu vou chegar à conclusão, não deixe de aplicar, torcer bastante a mão aí, FBI. Coloca o I primeiro, depois coloca o B na direção certa e por fim você vai ter a força para baixo. Esse lado da espira sofre a ação de uma força magnética que puxa para baixo. O outro lado, a corrente inversa, que ela sobe, que ela desce. O campo é o mesmo. FBI. A corrente agora está descendo. O campo magnético não mudou. Continua do norte para o sul. A corrente descendo, o campo para cá, a força ficou para cima. Então, ao mesmo tempo que esse lado da espira tem uma força para baixo, esse lado da espira tem uma força para cima. O que isso vai acontecer? Aqui é o eixo do motor, aqui é a carga do motor, é assim que representa a carga, né, mecânica do motor, o peso que está pendurado no motor. Aqui é o eixo do motor. O que vai acontecer na hora que eu puxo uma força para baixo aqui e aqui para cima? A minha espira vai girar, o meu motor vai começar a girar, vai começar a entrar em movimento. E ele vai entrar em movimento contínuo, porque ora esse lado a corrente está saindo por ele, depois ele deixa de raspar nessa escova e passa a raspar nessa escovinha aqui. Essa metade que agora está puxando para cima, na hora que ela dá meia volta, ela vai estar raspando nesse lado aqui da escova, que a corrente está ao contrário.
Então, na hora que essa face da espira está para o lado sul, ela sofre uma força para cima. Toda a face de qualquer espira que estiver para o lado sul vai ter a força para cima. Na hora que ela muda de lado, ela gira e vai para o lado norte, esse pedaço do anel, do segmento do computador que está raspando nessa escova, esse segmento girou metade e vai raspar nessa escova. A força que antes estava para cima, agora fica para baixo. Então, quando ela está do lado sul, na face sul, ela tem uma força para cima. Na hora que ela muda de lado para a face norte, ela tem uma força para baixo. Isso acontece em todas as espiras do motor. Ele fica em movimento contínuo. Beleza? Aqui nós conseguimos entender melhor como é que é isso. Ó. Né? O meu ímã externo aqui do meu motor, norte e sul. Aqui é o meu rotor. Por que rotor? Aquela parte que sofre rotação, que rotaciona, não é isso, pessoal? Então o rotor é assim, ó, é um barril, é um tambor. Todo ele sólido, de material ferromagnético, de material de aço, por conta da sua permeabilidade magnética ser muito maior do que o ar. Então nós construímos um tambor, que é um cilindro, né, do rotor aqui, e cada azul desse daqui é uma espira. É um condutor que eu vou encaixando aqui dentro do meu tambor. Vou colocando condutores ali. A corrente, ela entra por aqui, ó, sobe, 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 sobe. Aí, desse lado da espira, vai ter essa forcinha branca para cá. Essa outra espira, essa força. Essa outra espira, essa força. Se eu for fazendo uma força em cada espira dessa, eu vou ver que as forças vão contribuindo para o motor ficar girando. E ele começa a girar aqui. O eixo dele entra em movimento. O campo magnético é fixo, que a gente fala que é no estator da máquina, aquilo que está estático, está parado. No estator do motor de corrente contínua, nós temos o campo magnético fixo, estático, e o rotor, que é a parte que gira, que sofre rotação. Nós temos essas espiras, que cada corrente circulando aqui, a forcinha branca aqui, ó, vai ter essas forças acontecendo. Aqui, ó, aqui é uma espira só representada em volta do meu tambor, em volta do meu barril, em volta do meu cilindro, onde um lado puxa para um lado, outro lado puxa para o outro. E acontece em cada espira dessa, o motor vai sofrendo forças em todas as espiras, vão contribuindo, e a resultante é um torque, rotacional, né, um momento de inércia, que vai colocar o meu motor em movimento. Fantástico. É muito interessante a gente perceber, meninos, que a gente consegue explicar o motor de uma forma muito simples, utilizando a segunda regra do magnetismo. Segundo fenômeno. Lá em máquinas, ano que vem, quando o professor estiver trabalhando esses conceitos em detalhes da máquina, vai ser toda hora, vai ser remetido, vai ser lembrado para vocês a disciplina de eletromag, né, para a produção de um eletroímã, para a produção de força magnética, de tensão induzida. Então, todos esses conceitos que nós estamos vendo aqui vão ser muito bem detalhados, aplicados lá na disciplina de máquinas de corrente contínua e alternada. Máquinas elétricas de um modo geral. Show, meninos! Bacana, né? Vamos em frente, então. Tem um outro exercício aqui que vale a pena... Opa, acho que não... Isso. Vale a pena a gente passar rapidinho com vocês. Também muito simples. Olha só. Um condutor retangular. Olha o retangular aqui, ó. Com dimensões 10 e 20 centímetros. Dá para ver que entre A e B é os 10 centímetros, ou 0,1 metros. E entre A e D deve ser o de 20 centímetros, ou 0,2 metros. Porque é maior aqui do que o AB, não é isso? Está totalmente imerso em um campo magnético. Uniforme de intensidade meio Tesla. Olha o campo magnético B aqui, ó, a direção dele, tá vendo? Calcule a intensidade da força que atua sobre cada ramo do condutor, quando a intensidade da corrente for de 2 amperes. Qual é, então, a força magnética que atua nesse ramo AD, AB, BC e CD? Nós temos 4 lados dessa espira. Qual a força que atua em cada lado, né, dessa espira aqui, retangular? Está representando como se fosse um motor que a gente acabou de ver. Isso aqui poderia ser uma espira de um motor em volta de um cilindro, aquele cilindro com aquele barril que eu falei, não é isso? Sólido. E aqui o campo magnético indo do norte para o sul. Então ele quer que você calcule para mim qual que é a força em cada lado dessa espira. Quais foram os dados aqui então? Deixa eu ver se tem faltou só o... não, aqui não vai usar o Mi não. Vamos lá, o que nós temos aqui? Os ramos A, B e CD são paralelos a B. Esse ramo A até B de bola, C, D, estão paralelos ao campo magnético. Nós já vimos que quando a corrente ela passa de A para B, ela vai estar circulando um caminho
que é paralelo a B. Mesma coisa nesse pedacinho aqui, ó, de D até esse ponto, de C até esse ponto. Nesses pedacinhos, D até aqui, de C até aqui e de A para B, a corrente é paralela ao campo. Ângulo θ vale 0. Se o ângulo θ vale 0, o seno de 0 é 0. Força, que é BIL seno θ, vai ser igual a 0. Porque BIL vezes seno de 0 é 0, tudo 0. Zerou tudo, acabou tudo. Então eu já sei que a espira desse motor aqui, ó, essa parte aqui de cima não vai contribuir, a parte aqui de baixo não contribui com força magnética. Esse trecho da espira de A para B, de C para D, esse trecho aqui, quando a gente passa desse lado e tal, ela não contribui. Só esse lado de AD e BC que contribui. Aqui tem uma força e ali tem uma força. Ok? Então, os ramos AB e CD, a força é 0 newtons, porque o ângulo é 0, são paralelos. Se o θ é 0, a força vai ser 0. Agora, os ramos AD e BC, a corrente não está paralela a B. Pelo contrário, ela está fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui a corrente sobe, você está subindo, está na direção aqui desse condutor, que faz 90 graus com vermelho. Na hora que ela desce, também faz um ângulo de 90 graus com vermelho. Então, nesses dois lados da espira, eu vou ter força máxima. θ igual a 90 graus, seno de 90 graus é igual a 1. Então, a conta vai se restringir puramente a B e L, já que o seno de θ é seno de 90, que vai ser 1. Então, B vale meio Tesla, I vale 2 amperes, o L vale 0,2 metros, que são 20 centímetros. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar à conclusão que vai dar 0,2 newtons. Agora, para que lado que está essa força? Para que direção? Para qual sentido que está essa força? Regra da mão, segunda regra da mão direita. FBI. Se eu analisar primeiro de A até D de dado, eu vou ver que a corrente aqui, ó, ela vem aqui de baixo, ela está subindo. Então, FBI, corrente subindo. E o B está para cá? Não, o B está para o outro lado. A força, portanto, a força aqui, ó, ela está entrando na minha tela. Ela está entrando aqui na minha tela. Como é que eu represento força entrando na tela? Um xizinho. Seriam os pelinhos da seta, né, entrando, da flecha entrando na tela. Se eu fizer a mesma análise aqui, a corrente que ela sobe, ela desce e volta para a fonte. Não é assim? Volta para a bateria, para onde for. Se ela desce, FBI, corrente descendo. E o B? O B está para lá. Para onde que está a força? Está saindo da tela na minha direção. Se ela sai da tela na minha direção, ela sai da tela aqui na minha direção, eu vou ter que eu represento como uma bolinha, a pontinha da seta. Tranquilo? Mole? A espira ficará sujeita a um binário de forças que provoca o giro em torno do eixo de rotação. Se eu tenho um eixo de rotação aqui, ó, um lado eu estou puxando, esse lado BC eu estou puxando, esse daqui eu estou empurrando. Se eu puxo um lado e empurro o outro, eu vou ter a rotação das minhas espiras, meu motor começa a entrar em movimento e não para mais. Se eu quiser inverter o sentido de giro do motor, basta eu inverter a corrente. Basta inverter a polaridade da corrente ou inverter as linhas do meu campo magnético. Ao invés de norte e sul para cá, eu mudo os polos, norte e sul ao contrário, ou passo a corrente ao contrário. Qualquer um desses dois artifícios que eu usar, tanto o B, se eu inverto o B, eu inverto a força. Se eu inverto o I, eu também inverto a força. Então, se o motor está girando em sentido horário, motor de corrente contínua, e eu quero girar esse motor de corrente contínua em sentido anti-horário, basta eu inverter a corrente, a pilha, né? Eu troco a pilha de posição, a bateria de posição, eu troco os cabos de posição, ou eu troco a polaridade norte-sul do meu campo magnético. Eu tenho que abrir o motor lá dentro, trocar a polaridade dos polos magnéticos de lugar. Entendeu? Show! Mole, né, pessoal? Aqui nós temos um instrumento de bobina móvel. Só para mostrar uma aplicação, esses eram instrumentos antigos de medição de corrente, medição de tensão, voltímetros, amperímetros, que usava essa bobina móvel. Se eu consigo mostrar para vocês aqui, isso aqui é uma bobina. Ó. Isso aqui é um núcleo, lembra que eu falei do cilindro? É um núcleo sólido de aço, né? ferro magnético,
e eu coloco aqui as espiras enroladas aqui, tá vendo? Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 10 voltas, 100 voltas. E a corrente do circuito que eu quero medir a tensão, a corrente, ela vem, circula aqui, dá essas voltas todas e sai pelo outro lado. Tá? Então, a corrente, ela vem, eu quero medir tensão em um circuito, tensão em cima de um resistor, corrente em cima de determinado componente. Né? A corrente, ela passa pelo instrumento, gira, dá a volta aqui, ó, dá a volta nesses condutores de cobre e volta para o circuito normal. Na hora que circula, e aqui, eu vou ter corrente circulando, aqui, vou ter um polo norte de um lado, um polo sul do outro. Isso aqui é um ímã, ímã permanente em forma de ferradura. Então eu tenho um polo norte de um lado, um polo sul do outro, ou vice-versa, tá? Tanto faz. Se eu tenho campo magnético atravessando norte e sul para cá, e tenho corrente subindo, a interação FBI, né, se eu tenho corrente subindo e o campo magnético está para lá, por exemplo, eu vou ter uma força entrando, aqui nas espiras aqui, ó, que vai fazer esse barril girar, se contorcer. Quanto mais corrente passar por essas espiras, maior vai ser a força. Então, se eu quero medir uma corrente grande no circuito, vai passar um correntão por aqui. Ele vai girar esse tambor com muita força. Se ele vai girar o tambor com muita força, esse ponteiro vai deflexionar muito. Vai mostrar uma corrente maior. E se você passar uma correntezinha pequenininha aqui, ele vai deflexionar pouco, que mostra que a corrente é pequena. Então, olha só, é bem rudimentar mesmo, tá, pessoal? A construção dos instrumentos analógicos, é igual um reloginho, e funciona muito bem, por incrível que pareça. Claro que tem que ter todos os ajustes. Tem uma molinha aqui em cima, ó, essa aqui é a mola, ó. Se a corrente deixar de circular subindo aqui, a força magnética cessa, essa mola traz o ponteiro de volta para o zero. Na hora que eu começo a circular a corrente aqui de novo, e lembra que a força magnética, esse que é o barato da história, né? A força magnética, F é Bill, B-I-L, lembra do Bill, né? F é igual a Bill seno θ. A força é proporcional à corrente. Quanto maior a corrente que passar, que subir aqui, maior vai ser a força, maior vai ser a flexão. Então, para calibrar os instrumentos, a gente passa uma corrente conhecida, 4 amperes, por exemplo, e aí eu vou circular 4 amperes por aqui, vai deflexionar, tem um parafusinho que você solta ou aperta a mola, né? Você deixa ele parar certinho os 4 amperes, e aí você ajustou, calibrou o seu instrumento. Se passar metade da corrente, a força vai ser metade. Então, a força em cima da mola vai ser metade, vai cair para 2. Entendeu? E assim fica sendo proporcional à corrente que está circulando nesse tamborzinho aqui, ó. Olha que fantástico. Tá? Então, se eu quero medir a corrente no circuito de iluminação, no circuito de tomada, eu coloco a corrente que passa por esse circuito, eu faço ela passar aqui primeiro. Depois ela segue o caminho dela para o circuito normal. Se passar muita corrente, ele deflexiona muito. Se passar pouca corrente, deflexiona pouco. Baseado na segunda regra da mão direita. Eu vou ter corrente para cima, vou ter campo para um lado, vou ter força empurrando esse tambor, fazendo força contra a mola, né, estendendo aqui o ponteiro. Né? Bacana, uma aplicaçãozinha aí antiga, mas que ilustra bem também, além do motor, a questão da força magnética. Aqui está explicando, pessoal, como é que funciona direitinho aquele instrumento de bobina móvel. Não deixem de ler depois. Vai ter que colocar aqui muitas das coisas que eu falei, vai estar escrito aqui direitinho. Joia? Para fechar a aula de hoje, pessoal, e isso faltou ontem na aula síncrona, nós vamos falar sobre a força entre condutores paralelos entre si. Tá? Para fechar esse assunto. Ok, então agora nós vamos falar sobre uma característica da aplicação, que é uma aplicação no segundo fenômeno do magnetismo, que é a questão, quando eu tenho... Opa, deixa eu voltar aqui. Que é quando eu tenho dois condutores, dois fios paralelos entre si. Então, se eu tiver dois condutores paralelos entre si, vai acontecer algo interessante. Por quê? Vê se você consegue acompanhar comigo aqui. Ó. A corrente aqui eu tenho uma corrente I2, aqui eu tenho uma corrente I1. Então, corrente 1, corrente 2. A corrente, quando passa nesse condutor, ela produz, pela primeira lei da mão direita, primeira regra da mão direita, ou o primeiro fenômeno do magnetismo, a corrente descendo aqui, ela vai produzir o B1, o I1, descendo nesse condutor 1, produz um campo magnético sensível lá no condutor 2. Está para trás aqui. Por que para trás? Põe o dedão descendo aqui.
Lá no condutor 2 vai estar entrando na tela, vai estar entrando aqui na tela, ó, tá? Então, olha que interessante, acompanha comigo, você não fica perdido. Corrente descendo no meu, aqui o condutor 1, corrente 1 descendo no condutor 1, provoca nessa distância D aqui o B1. Então, esse condutor 2, ele vai ter um campo magnético externo provocado pela corrente que desce no condutor 1. Olha que interessante. Desce uma corrente no condutor 1, que vai induzir linhas de campo magnético lá no condutor 2, que é um campo externo para o condutor 2. Então, arrumei um campo magnético externo lá para o condutor 2, provocado pela primeira lei do magnetismo, o primeiro fenômeno do magnetismo, que é essa corrente descendo aqui. Primeira regra mão direita. A mesma coisa acontece quando a corrente 2 no condutor 2 desce aqui. Quando ela desce, lá no condutor 1, gira a mão aí. Ela está saindo da tela na minha direção. Então, desce o condutor 2, passa atrás da tela e sai da tela. Olha aqui, ó, o B2, esse aqui é o B2. A corrente I2 descendo no condutor 2 vai sensibilizar linha de campo magnético no condutor 1 que estão saindo da tela. A corrente do condutor 1 está entrando B1 aqui no I2. Esse aqui descendo está saindo B2 aqui no condutor 1. É muito louco isso. Por que é interessante? Porque a corrente que passa no condutor induz campo no outro, no segundo. E a corrente desse segundo induz campo no primeiro. Entenderam? E aí, se eu tivesse a condição aqui, ó, corrente passando, campo magnético, vai surgir o verde aqui, que é força. Mesma coisa no condutor 1, tem corrente descendo, tem campo magnético externo, surge o verdinho, que é a força magnética. Para que direção? Para qual sentido? Nesse caso, que as duas correntes estão descendo, estão no mesmo sentido, vamos ver para onde que vai estar a direção no sentido da força? F, B, I. Primeiro, vamos fazer o do I2 aqui, ó. Vamos fazer essa análise desse caso aqui. Corrente 2 descendo. Aonde está o campo magnético? Entrando na tela. Aonde que está a força? É uma força de aproximação do condutor 1. Vendo aqui, ó, a força para a minha direita. Então, deu uma força F1 verde para a minha direita. E esse outro caso aqui, FBI, o I descendo. O B está onde? O B está saindo da tela. Para onde que está a força? Corrente descendo. O B, tem que fazer assim, ó, saindo da tela. Torceu demais. Quando torce demais, volta. Faz assim comigo, ó. Corrente descendo. O B está onde? Saindo, ó, está saindo da tela. Aonde que ficou a força? Para a minha esquerda aqui. De aproximação também. Se fizer assim, vai dar muito nó, não vai conseguir. Por isso que é complicado essa história assim, de ficar se contorcendo. Acho a melhor posição. Corrente desceu, campo magnético está saindo, ó, corrente para baixo, campo saindo da tela, a força está nesse sentido para a esquerda, que está desenhada aqui no F2. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando as duas correntes estão no mesmo sentido, ou descendo, ou as duas subindo, a força F1 e F2 vai ser de aproximação dos dois fios. A força que vai para dentro dos dois fios. Se eu tiver um descendo e o outro subindo, ou o contrário, ou seja, se o sentido das correntes forem opostos, a força é de repulsão. Se tivesse o mesmo sentido, é uma força de atração. Querem ver aqui, ó? Eu escrevi isso aqui, a força magnética, ó, a força magnética será de atração se as correntes tiverem o mesmo sentido. 2 para cima ou 2 para baixo, a força entre eles será de atração. E será de repulsão se tiverem sentidos opostos. Se tiver sentido oposto, é de repulsão. Se tiver o mesmo sentido, é de atração. Tá? É bom de decorar isso, entender isso. A gente não precisa decorar, né? Só fazer a análise da FBI para cada caso que vai chegar à mesma conclusão. Mas é muito comum cobrar isso em vestibular, em física e tal. E você tendo esse conhecimento, se você lembrar disso na hora, você ganha tempo na solução da questão. Além disso, a gente pode calcular quanto que vale essa força. Porque nós vamos ver aqui, ó, quem se lembra, condutor retilíneo percorrido por corrente produz campo magnético ao seu redor. Então, o I1 produz B1. O I2 produz B2. Qual é a expressão mesmo, condutor retilíneo?
Campo magnético B é μ vezes I dividido por 2πr. Nesse caso aqui, a distância entre eles é dada como D. Então, 2πd. 2π vezes D. Né? A distância entre os dois aqui, ó, porque a corrente que desce aqui induz B1, o que me interessa é essa distância D do condutor 1. Não é isso? Vice-versa. Então, olha só, meninos. Eu tenho que B1 é μ vezes I1 sobre 2πd e B2, μ vezes I2 sobre 2π vezes D. Mole. E a força magnética F1 e F2, quanto que vale? BIL seno θ e a força 2, B2. Aqui é interessante só notar que o θ vale 90 graus e que o B1 está associado à corrente I2. Porque o B1, quem produz o B1 é essa corrente daqui, ó. Isso aqui é interessante. É a corrente I1 que produz esse B1. Então, na hora de calcular a força, vai ser B1 vezes I2, vezes o L do condutor, o comprimento do condutor, vezes o seno de 90, que é 1. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter I1 vezes B2, para calcular quanto que vale essa força 2 aqui. Então, fica B1 e 2, B2 e 1. Ok? Se a gente for comparar o resultado, substituir aqui, ó, B1, substituo no B1. B2, substituo no B2. Se eu fizer essa substituição, eu vou chegar que a minha força 1 vale o que está aqui, que a força 2 vale o que está aqui. Se a gente observar, F1 é exatamente igual a F2. O que eu estou querendo dizer, pessoal? As correntes não têm que ser iguais, não. Eu posso ter corrente I1 diferente da corrente I2. Eu posso ter 1 ampere aqui, 5 amperes aqui, não tem problema nenhum. Mas o resultado dessa força de atração ou de repulsão, depende do sentido, né, das correntes, de 1 ampere e de 5 amperes, a força vai ser igual nos dois condutores. Porque na hora que eu faço essa substituição matemática aqui, eu vou ter que vai ficar I1, I2 e L. Na hora que eu faço a substituição I1, I2 e L, eu chego à conclusão que a força é a mesma no condutor 1 e no condutor 2. Por quê? Porque a corrente aqui é 5 amperes, aqui vai produzir um campo maior, porque é 5 amperes, B1 vai ser maior. Aqui é 1 ampere, é menorzinho, mas vai produzir um campo aqui menor. Então aqui a corrente é menor, multiplicada por um B1 maior. Aqui a corrente é maior, multiplicada por um B2 menor. Na hora que eu faço uma pela outra, dá a mesma coisa. É interessante a matemática. Nada mais que substituir aqui, pessoal. F, B e L, substitui com B1 aqui, B2 aqui. Vocês vão ver que vai dar a mesma expressão, a mesma equação. Que eu posso padronizar, ó. μ vezes I1 vezes I2 vezes o L do condutor, que está imerso ali ao campo magnético, que a corrente está circulando por ele, na verdade, dividido por 2πd. Essa é a expressão da força magnética mútua que atua nos dois condutores em paralelo, nos dois fios em paralelo. Essa força, para finalizar, será de atração se as correntes estiverem no mesmo sentido. E essa força será de repulsão se eles estiverem em sentidos opostos. Entendeu? Para fechar com chave de ouro a nossa aula, um exercício bem rapidinho aí, né, sobre essa questão dos fios paralelos. Tá? Vamos lá. 2 fios longos, retos e paralelos, no vácuo, percorridos por correntes contrárias. Ó, correntes, então, contrárias. De intensidade 2 amperes e 4 amperes. Viu? Uma tem 2, outra tem 4. São intensidades das correntes diferentes. A distância entre os dois fios é de 10 centímetros ou de 0,1 metros. Primeira pergunta. Os fios se atraem ou repelem? Acabamos de ver aqui, né? Se será de repulsão se tiverem sentidos opostos. Essa força aqui será de repulsão se o sentido das correntes forem opostas. Não é isso? Como ele falou que as correntes são contrárias, são opostas, as correntes em sentidos opostos vai haver o quê? Repulsão. Respondi a letra A. Vai haver repulsão, porque elas têm sentidos opostos. Show? Letra B. Com que força para cada metro de comprimento do fio? Ou seja, cada 1 metro, eu quero pegar um trecho de 1 metro, as correntes de 2 e 4 amperes em sentidos opostos, qual que é a força magnética que vai agir sobre as duas? Não é isso? Bom, olha, ó, vou usar essa expressão daqui de trás. Vou pegar essa expressão, aplicar aqui. Força magnética
Mi vezes I1 vezes I2 vezes o L dividido por 2π vezes D. Então, o Mi, olha lá, é no vácuo, né? 4π vezes 10 a menos 7, está aqui. O I1 vale 2 amperes, o I2 vale 4 amperes, e ele quer a força para cada metro de comprimento do fio. Então, 1 metro. Cada 1 metro é a força, eu vou calcular essa força aqui para 1 metro, dividido por 2π, a distância entre eles é 0,1 metros, ou 10 centímetros. Tem que entrar em metro na equação do Sistema Internacional de Unidades, não é isso? Se eu fizer essas contas aqui, ó, fica mole, né? O π corta com π, esse 2 corta com 2, fica 4 vezes 4, 16. Esse 0,1 é 10 a menos 1, que vai para cima como 10 elevado a mais 1, vezes 10 a menos 7, dá 10 a menos 6. Então, 16 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Pessoal, a unidade de força magnética é newton. Força elétrica é newton. Força gravitacional, newton. Força nuclear, newton. Falou que a força não importa a origem elétrica, eletrostática, magnética, gravitacional, vai sempre ser newton. Eu posso deixar assim, está correto, ou eu posso deixá-la mais vestida, né, de gala, né, baile de formatura, que é como? Chiquetosa aqui, ó, colocar 1,6 vezes 10 a menos 5. Eu ando com a casa aqui, uma para a esquerda, diminuo um aqui, ó, só mais um aqui. Certo? Fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 newtons, que é uma forma mais chique de apresentar o resultado. Letra C. O que ocorrerá se inverter o sentido da corrente I2? Se um está para baixo e 2 está para cima, se eu inverter o I2, elas ficam para o mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, a força vai ser de atração. É o que deve estar escrito aqui, ó. Mesmo sentido, a força de atração, a força é a mesma, 1,6 vezes 10 a menos 5, só que ao invés de ser repulsão, vai ser uma força de atração entre os dois fios. Beleza, pessoal? Com isso, a gente termina a nossa aula por aqui, né, o conteúdo de força magnética. Eu vou deixar um trabalho para vocês entregarem, uns 15 dias de prazo aí, pelo menos, que também fala sobre força magnética, mas de uma partícula em movimento, de uma carga em movimento, de um Q em movimento. E é interessante porque vai fazer o link, né, entre eletrostática e magnetismo, formando aí o tão famoso eletromagnetismo. Então vou deixar um trabalho para vocês pesquisarem a esse respeito sobre a força magnética que atua sobre uma partícula carregada, né, positivamente ou negativamente, uma carguinha Q, para vocês apresentarem na forma de um trabalhinho, né, para pesquisarem, correrem atrás e verem que, né, o universo é gigantesco aí nesse assunto. Bacana, meninos? Muito obrigado pela atenção. Novamente, uma alegria estar com vocês aqui compartilhando desse momento. Dúvidas no Telegram, não deixem de perguntar, não deixem de interagir, trazer novidades, curiosidades. Serão sempre muito bem-vindos. Piadas, nerd, né? Não deixem de apresentar, vão ser muito bem-vindos, ok? Obrigado pela atenção, então. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até a próxima.